Seção 3ª. Do prefeito e do vice-prefeito. Artigo 73. O poder executivo do município é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais. Parágrafo 1º. O prefeito e o vice-prefeito serão eleitos pelo voto direto, universal e secreto, numa só chapa, em pleito simultâneo, no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, dentre os cidadãos maiores de 21 anos, no gozo dos direitos políticos, observadas as condições de elegibilidade previstas no artigo 14 da Constituição da República, para um mandato de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Parágrafo 2º. Será considerado eleito prefeito o candidato que, registrado por partido político. Inciso 1º. Nos municípios com menos de 200.000 eleitores, obtiver maioria simples de votos, não computados os em branco e os nulos. Inciso 2º. Nos municípios com mais de 200.000 eleitores, obtiver maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos, observado o seguinte. Alínea A. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição no último domingo de outubro, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Alínea B. Se, antes da realização do segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Alínea C. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á, o mais idoso. Parágrafo 3º. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição da República, esta Constituição e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e o desenvolvimento do município. Parágrafo 4. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse salvo motivo de força maior, o prefeito ou vice-prefeito não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pela Câmara Municipal. Parágrafo 5º. Nos 10 dias seguintes ao conhecimento do resultado das eleições municipais, o prefeito municipal designará uma comissão de transição de governo que será constituída por 3 membros responsáveis pelo controle interno, finanças e administração, e 3 membros indicados pelo candidato eleito ao cargo de prefeito municipal. Artigo 74. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas nesta Constituição e na Lei Orgânica do Município, auxiliará o prefeito, quando for convocado para missões especiais, e poderá, sem perda de mandato, aceitar e exercer cargo ou função de confiança municipal, estadual ou federal. Parágrafo 2º. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, serão chamados ao exercício do Poder Executivo, sucessivamente, o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal. Artigo 75. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos 2 últimos anos do período de governo, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois de aberta a última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei. Parágrafo 2º. Parágrafo julgado inconstitucional. Parágrafo 3º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Artigo 76. Perderá o mandato o prefeito que assumir outro cargo ou função na administração pública,
ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no inciso 2 do artigo 38 da Constituição da República, ou que se ausentar do município, sem licença da Câmara Municipal, por período superior a 15 dias. Artigo 77. Compete privativamente ao prefeito. Inciso 1º. Exercer a direção superior da administração municipal. Inciso 2º. Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 3º. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Inciso 4º. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 5º. Dispor sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da administração municipal. Inciso 6º. Prover os cargos e funções públicos municipais, na forma desta Constituição e das leis. Inciso 7º. Celebrar convênios, consórcios, acordos, contratos e outros ajustes do interesse do município. Inciso 8º. Enviar à Câmara Municipal, observado o disposto nesta e na Constituição da República, projetos de lei dispondo sobre: alínea A. Plano plurianual. Alínea B. Diretrizes orçamentárias. Alínea C. Orçamento anual. Alínea D. Plano diretor. Inciso 9. Remeter mensagem à Câmara Municipal por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do município e solicitando as providências que julgar necessárias. Inciso 10. Apresentar as contas ao Tribunal de Contas dos municípios, sendo os balancetes semestrais em até 45 dias contados do encerramento do semestre e as contas anuais do município, devidamente consolidadas, em até 60 dias contados da abertura da sessão legislativa, para sobre essas últimas, emissão do parecer prévio e posterior julgamento pela Câmara Municipal. Inciso 11. Prestar contas da aplicação dos auxílios federais ou estaduais entregues ao município, na forma da lei. Inciso 12. Fazer a publicação dos balancetes financeiros municipais e das prestações de contas da aplicação de auxílios federais ou estaduais recebidos pelo município, nos prazos e na forma determinados em lei. Inciso 13. Colocar, à disposição da Câmara, até o dia 20 de cada mês, o 12º de sua dotação orçamentária, nos termos da lei complementar prevista no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição da República, sob pena de responsabilidade, conforme fixo o parágrafo 2º do artigo 68-A, desta Constituição. Inciso 14. Praticar os atos que visem resguardar os interesses do município, desde que não reservados à Câmara Municipal. Inciso 15. Enviar à Câmara Municipal cópia dos balancetes e dos documentos que os instruem, concomitantemente com a remessa dos mesmos ao Tribunal de Contas dos Municípios, na forma prevista no inciso X deste artigo. Parágrafo único. A lei orgânica do município especificará outras atribuições do prefeito municipal. Artigo 78. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos no parágrafo 2º do artigo 68-A, os definidos nesta Constituição para o governador, e os estabelecidos em lei federal, aplicando-se, no que couber, ao processo de perda de mandato do prefeito e do vice-prefeito, as regras desta Constituição para a do governador do Estado.